nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares. Senhor Fernando. Só antes do compromisso. Defesa do ex-presidente Lula, gostaria de fazer a contradita nos termos que já são conhecidos do juiz. Certo, fica registrado, indeferida nos termos também já decididos anteriormente. Senhor Fernando Antônio Falcão Soares, isso, não é? Exato. Senhor Fernando, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha e, além disso, o senhor figura como colaborador. Tanto na condição de testemunha como na de colaborador, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou lhe advertir, senhor Fernando, que se o senhor faltar com a verdade, além de o senhor responder por falso testemunho, o senhor quebra o seu acordo, certo? Certo. Dito isso, ficou aqui decidido pelo juízo, o senhor já prestou 2 depoimentos anteriormente em ações penais que tinham entre os acusados o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Numa das ações é 506.31.30, a outra é 504.65.12. Eu decidi que nós vamos aproveitar esses seus depoimentos e só vamos tomar aí eventuais questões complementares. Em relação a esses 2 depoimentos que o senhor prestou já prestou sobre o juramento de dizer a verdade. Eu indagaria ao senhor, o senhor confirma esses depoimentos? Ou o senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de mudar? Confirmo inteiramente. Então eu passo ao Ministério Público para eventuais questões complementares. Boa tarde, senhor Fernando, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus tudo bem. Senhor? Tudo jóia, graças a Deus. Senhor Fernando, as perguntas diante da ratificação dos depoimentos anteriores são específicas ao termo de declarações do que o senhor fala sobre a Sonda Vitória 10.000. Eu gostaria que o senhor me circunstanciasse, por gentileza, de acordo com o depoimento que o senhor prestou anteriormente, que o Bulay procurou para tratar desse assunto. Você poderia explicitar, por gentileza? O José Carlos Bulay foi apresentado a mim por uma pessoa amiga e em determinado momento ele me procurou falando sobre um problema que eles tinham junto ao grupo Chaim, que eles tinham um financiamento tomado junto ao Banco Chaim e para equacionar esse financiamento eles tinham ficado de conseguir o contrato de umas sondas de perfuração junto à Petrobras e eles estavam tendo a dificuldade de conseguir fechar esse contrato, essa contratação junto à diretoria de exploração e produção, cujo diretor era na época o diretor Estrela. E aí ele perguntou se tinha de como eu tentar ajudar ele de alguma forma. Eu falei a ele que junto à diretoria de exploração eu não tinha como ajudar, mas que coincidentemente a gente estava em vias de contratação, uma negociação junto à diretoria internacional de uma sonda de perfuração. Só que era um equipamento diferente do que a Chaim queria contratar, que ela estava com um equipamento de águas rasas e a diretoria internacional estava querendo contratar, estava em negociação para a contratação de um equipamento de águas profundas. E ele falou que se fosse possível trabalhar nesse assunto junto à diretoria internacional, a Chaim se adequaria. E aí a gente começou a conduzir o assunto para resolver essa questão. Com quem o senhor tratou sobre esse assunto na diretoria internacional? Tratei com o Nestor Severo. E Moreira? Também. Ok. Pelo que o senhor relatou, houve uma aprovação na área técnica e depois esse negócio emperrou um pouco na diretoria, onde inicialmente foi negado. O senhor confirma essa informação? Confirmo. Esse assunto foi levado, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes a diretoria até conseguir ser aprovado. Existia uma cláusula
que ao final de um período, acho que se eu não me engano, era 10 anos, a Chain teria o direito de adquirir essa sonda. E isso estava trazendo um certo desconforto para aprovação na diretoria da Petrobras. É essa informação que me foi passada. Ok. Após essas negativas, o senhor depois relatou o seguinte, que então foi feita uma reunião entre o depoente, no caso o senhor, Bunlan e Musa, que nessa reunião, que nessa oportunidade, Bunlan afirmou, não sabendo informar se na presença de Musa ou não, que o Barba iria cuidar pessoalmente da situação, que nessa terceira oportunidade foi de fato aprovada a contratação de operação da sonda pela Chain. O senhor confirma esses dizeres? Confirmo. Foi exatamente isso. O Barba seria quem? Ele estava se referindo ao ex-presidente Lula. Ok. Essa reunião ocorreu aonde com o senhor Bunlan? Aconteceu no escritório de um amigo meu lá na próxima Petrobras. Ok, excelência. Muito obrigado, Rio de Janeiro. Ok, muito obrigado, senhor Fernando. Sem mais perguntas, excelência. Assento de acusação, tem perguntas? As defesas têm indagações? Sim. Boa tarde, senhor Fernando. Aqui é pela defesa do ex-presidente Lula. Tem uma pergunta. O senhor saberia dizer se existe alguma cláusula de desempenho no seu acordo de colaboração premiada? Se existe o quê? Cláusula de desempenho. Eu não saberia. Se o senhor puder especificar melhor o que quer dizer cláusula de desempenho. O acordo por escrito dele está nos autos, então basta ler o acordo. Então eu vou ler aqui, excelência. Consta na cláusula 5ª. Doutor, se tem, então, se o senhor acha que tem, se a sua interpretação, você não precisa perguntar aí. Eu estou perguntando para o depoente. Deixa a defesa fazer a pergunta. Consta lá na cláusula 5ª, parágrafo 1º C, que depois de metade do cumprimento de pena de regime aberto, será realizada uma reunião de avaliação da efetividade da sua colaboração. Esse termo efetividade da colaboração é o que faz entender que seria uma cláusula de desempenho, senhor Fernando. E aqui diz que se tivesse sido prestado, sua colaboração tivesse sido prestada com efetividade, poderá ser apresentado pelo Ministério Público um pedido de isenção do cumprimento do tempo remanescente. Eu pergunto se o senhor tem conhecimento que já aconteceu essa reunião para avaliar se o senhor prestou colaboração com efetividade para isenção de cumprimento de pena? Não, ainda não houve essa reunião. Sem mais perguntas, excelência. Algum defensor tem perguntas? Certo. Não havendo perguntas, então, o juiz também não tem questões a serem colocadas. Vou declarar encerrado o depoimento do senhor Fernando Soares.